Todos nós temos ouvido dos mais famosos distúrbios psicológicos, esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, e assim por diante. Mas há muitas doenças que a maioria das pessoas não ouviu falar, de alguns dos quais são bastante estranho, para dizer o mínimo. Já visto um par de listas de transtornos mentais, o que você pode ler aqui e aqui. Aqui estão mais 10. Landau-Kleffner síndrome. Landau-Kleffner síndrome é um estranho transtorno. Crianças que sofrem de geral entre as idades de 5 a 7 frequentemente perder a capacidade de adequadamente expressar e compreender idioma. Algumas pessoas com este síndrome também sofrem de convulsões, e cientistas ainda não entender por que o desordem ocorre. É tudo feito estranho pelo fato de que as crianças normalmente desenvolver as suas competências linguísticas muito bem, e, em seguida, parecem perdê-los de forma aleatória. Certos discursoterapias pode ser útil no gerenciamento da condição, mas é bastante difícil de tratar. 9. A bulomania. A bulomania não é um muito bem conhecido transtorno, essencialmente, que envolve a ocasionais início de incapacitante indecisão. A bulomania doentes são normais em praticamente todos os outra maneira. Fisicamente e mentalmente eles simplesmente correrem muito graves problemas sempre que eles são confrontados com certas escolhas, na medida em que eles lutam para recuperar a função normal. Alguns a bulomania que sofrem de rosto incrível dificuldades na vida cotidiana, encontrando quase impossível fazer coisas simples, mesmo perguntando se ou não devem sair para uma caminhada pode paralisá-los com indecisão. Muitos doentes relatório que a sua incapacidade de fazer o que eles querem que vem, apesar de que o fato de que eles estão cientes de ser fisicamente fino e para que eles parecem ser presos pela incapacidade de cumprir a sua própria vontade. 8. Marie-Art síndrome. Se você queria esquisito, em seguida, você está prestes a obtê-lo? Acontece que existem casos de pessoas experimentando convulsões ao ouvir a voz de Marie-Art, uma televisão de personalidade. Um médico que estudou um desses créditos disse que a mulher concernida lhe fez cair em uma apreensão ao som de Art, a voz de. Ele informou que a mulher também é perto de sua cabeça, procurando distraído e confuso. É importante notar, no entanto, que este estranho síndrome parece apenas de afetar aqueles que já têm convulsões por outras razões. 7. Cafeína induzida. Transtorno de ansiedade. Cafeína pode provocar graves ansiedade, e uma boa parte do mundo é no alto de cafeína a qualquer momento, o que significa que há uma boa chance de que muitas pessoas estão sofrendo de este direito agora. Enquanto pesquisadores há muito tempo reconheceu que cafeína aumenta as chances de ansiedade, eles têm além disso encontrados que as pessoas que já têm uma regular transtorno de ansiedade são muito mais suscetíveis a efeitos psicológicos de cafeína. Então, se você já está propenso a ataques de pânico, a ingestão de cafeína poderia levar a um ainda maior risco. 6. Boanotropia. Boanotropia é uma estranha delirante transtorno em que uma pessoa acredita-se a ser uma vaca ou um boi. Algumas pessoas pensam que o transtorno geralmente começa como um sonho e vai para penetrar a acordar mente, eventualmente, tendo seguro como em pleno desenvolvimento ilusão. Também é possível que a condição pode ser induzida por hipnotismo, desde que o assunto é mais do que um pouco sugestionável. Nabucodonosor, rei do Neo-Babilônico Império, geralmente é pensado para sofrer esta condição, pelo menos, de acordo com o livro de Daniel, que afirma que ele foi conduzido de homens, e comeram grama como bois. 5. Autofagia. Você pode querer colocar o seu alimento de distância para este. Autofagia se refere à condição de comer-se, ou partes de si mesmo, muitas vezes, simplesmente mordendo e mastigar impulsivamente. Esta desordem não tem um funcionário local de sua própria na DSM-IV, mas que se encaixam com impulso controle de doenças em geral. Um homem, aparentemente, começou por apenas mordendo sua própria pregos, mas acabou com tais um problema que ele severamente mutilado os seus dedos. Como com a maioria dos distúrbios,
Este pode variar de muito leve a fatais. 4. Alien-Mann síndrome. Alien-Mann síndrome de sons muito legal, mas é difícil de imaginar que ser qualquer coisa, mas muito frustrante para a pessoa experimentá-lo. Basicamente, que ocorre quando um braço parece ter uma mente de sua própria, que se move, agarra de segurar as coisas, e responde ao toque de outra pessoa, mas ele faz isso sem o controle de a pessoa a quem pertence. Como que se espera, este pesadelo síndrome pode levar a grande sofrimento por parte dos doentes, que muitas vezes consultam seu arroga braço como se fosse uma entidade separada. 3. Teijin-Kyofuso. Esse fenômeno é mais generalizado no Japão, ou mais especificamente, entre os que cresceu de acordo com os costumes e social expectativas de cultura japonesa. Teijin-Kyofuso é caracterizada por uma incapacitante medo de interações sociais, e um vívido consciência de tudo o que poderia dar errado, tais como tendo uma ofensiva odor corporal ou fazer algo que vai ofender alguém em qualquer outra forma. Que a condição deve surgir no Japão é de muitas maneiras surpreendente, uma vez que a cultura japonesa é bem conhecida pela colocação e importância de manter aparências e etiqueta em situações sociais. 2. Erotomania. Erotomania é um muito estranho desordem, essencialmente, que se refere a pessoas que estão enganados em pensar que outra pessoa é no amor com eles. Mas o que faz esta desordem especialmente estranho é que a pessoa que é supostamente no amor com o doente é geralmente alguém de muito maior status do que se muitas vezes uma celebridade. Essa ilusão pode ser difícil para quebrar, mesmo se a suposta amante diretamente nega qualquer sentimentos de amor, é oft not o suficiente para convencer os enganados individuais. Infelizmente, não há muito conhecido sobre este particular desordem, especialmente no que diz respeito ao seu tratamento. Um Related síndrome de Related síndrome é também conhecido como familiar disautonomia, e é uma doença que é geneticamente herdado. Para realmente mostrar sinais de ter a condição, no entanto, o relevante gene tem de ser transmitidas por ambos os pais. Basicamente, Related síndrome afeta o nervoso autônomo sistema. Embora existam muitos muito desagradáveis sintomas, tais como frequentes vômitos, e dificuldade em engolir, que faz também tem alguns, sem dúvida, fresco características. Chefe entre estes é o fato de que muitas pessoas com a condição são quase inteiramente insensíveis à dor. É claro, apesar de um indolor vida soa bem em teoria, que não funciona tão bem na prática. A dor é realmente o seu amigo, que envia sinais para seu cérebro que você saiba quando algo necessidades, que fixa, para ir sem completamente não é necessariamente vai ser uma experiência agradável. Se você gosta deste vídeo por favor, clique em gostei e assine nosso canal.